Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Virando as Páginas, mais um capítulo, mais uma resenha do Virando as Páginas. Havia prometido a vocês que estaria neste mês não somente homenageando Machado de Assis, como falando de duas obras dele. Semana passada falamos de um romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aqui eu estou na mão com uma super atualíssima e sensacional novela do nosso querido bruxo, que fez agora, esta semana, 182 anos, se ainda estivesse vivo, é claro, mas ela é super atual. Antes de tudo, eu queria conversar com vocês algumas coisinhas de livros que nós ainda estamos por ler. Semana que vem, dentro até desse processo de análise mesmo, trazendo a questão da psicologia por meio da literatura e fazendo confronto às realidades atuais que estamos vivendo hoje, esse inferno de Dante pós-moderno, eu vou estar trazendo para vocês este livro de Arthur Clarke, O Fim da Infância. Arthur C. Clarke, aquele mesmo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e que depois também fez outros livros, inclusive continuações de 2001, e principalmente da década de 50, 60, ele e Isaac Asimov eram os caras da ficção científica, foram para o cinema, foram para os livros, foram para as teses de doutorado, para as universidades, os debates mais diversos acerca dos assuntos que eles nos trouxeram e nos criaram. Arthur C. Clarke, O Fim da Infância, vai ser uma super obra e eu vou gostar muito de lê-la. Eu não li, sei apenas um enredo da história, bastante interessante. Então, próxima semana vocês vão estar comigo falando de Arthur C. Clarke. Já viu que eu estou sem mesa hoje aqui, eu estou tentando me acertar, então eu vou colocando as coisas cada um ao seu lugar. Daqui a 15 dias, inclusive dizendo para vocês, a gente está lá no TikTok. Então no TikTok estou dando um toque para a galera. Nós vamos ler um livro que eu também não conhecia. Eu não conhecia e me peço perdão pela minha ignorância, da Kate Moss, para ver como eu não conhecia mesmo. O Sepulcro, ou Sepulcro, as cartas que podem mudar seu destino. Eu comecei a dar uma lida e, gente, eu fiquei super impressionado. Sabe aqueles livros, e acho que eu vou ter a mesma experiência, espero, que eu tive com o Carlos Ruiz Zafón, de ter algumas obras do cara dentro de casa e nunca ter as lido. Li ano passado e fiquei fã. Hoje eu sou um cara que todo mundo que me pergunta sobre o Carlos Ruiz Zafón, eu estou sempre colocando ele no mais alto ponto e estou indicando a quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos para todo mundo. Inclusive vai ter um mês aqui que a gente vai estar falando de mais 4 obras do Carlos Ruiz Zafón, lembrando a Suma das Letras. Eu acho que a Suma que está a Suma que está aqui e a Suma que está com Carlos Ruiz Zafón. Está na hora de vocês fazerem um box comemorativo da primeira obra, se eu não estou enganado, do Carlos Ruiz Zafón. Se eu não estou enganado, mas vai a dica, né? Vai ter gente querendo comprar. Depois disso, já nesse mês de julho, depois aqui do Sepulcro, aí, gente, eu vou para uma leitura que eu a fiz uma vez só na vida e que eu sou assim meio que virado pro livro, com o maior respeito, é claro. Deixa eu desligar aqui meu celular. Com o maior respeito, mas eu sou meio virado com o livro. Vou respirar, porque ler esta obra aqui da Emily Brontë, nessa obra aqui da Landmark, não é isso, Armando? Landmark. O Morro dos Ventos Uivantes. Eu gostei dessa edição porque ela é uma edição bilíngue, então dá pra gente estar fazendo uma troca entre a nossa língua e a língua original do romance. E eu vou respirar fundo, É um outro livro também, é um outro romance com uma constância psicológica muito forte, um contexto existencialista. Mas eu quero falar melhor, gente, quando eu tiver lido ele de novo, porque eu não li esse livro há 26 anos. Né? Eu li esse livro, eu acho que eu tinha
24 anos, é mais do que 26, tá? 29 anos que eu li esse livro aqui. E vou aproveitar, já que eu estou na família Brontë também, vou tentar conversar um pouco sobre os manuscritos perdidos, Charlotte Brontë, da Fara Editorial. Vamos desamarrar agora não, tá? Tá bonitinho esse amarradinho aqui. Eu vou estar lendo As Irmãs ou falando das Irmãs. Vamos ver no que vai dar. O Alienista, gente, foi publicado em 1882. Isso quer dizer que ele foi publicado um ano depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui você tem uma mistura de sarcasmo com aquele realismo que a gente tanto conversou do Machadão, quando da sua obra, do seu romance. Esse livro aqui, assim como fez Charles Dickens, assim como faziam muito o Júlio Verne, muitos escritores daquela época, aqui no Brasil também ele fez parte de um volume que na época chamado Papéis Avulsos, né? Então eram publicações prévias em folhetins no A Estação. Isso aconteceu lá entre o arranjo disso vai começar já em 1881, período do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e termina em março de 1882. Por isso que o livro depois, fechado, chega às nossas mãos completas, e aí a data que se dá a esta obra para 1882. O Alienista nada mais é que aquele protopsiquiatra, né? O que depois veio ser a psiquiatria forense. Quem quer saber um pouquinho sobre o significado do alienista, Freud ainda era um jovem na época que o nosso querido Machado está escrevendo esta novela, e é uma novela mesmo, tá? Não é nem um conto, mas também não é um romance. Mas por que é novela? Porque o número de personagens nesta obra ele é maior do que em um conto. Uma questão interessante, até tratando de contos, e eu não falei isso lá em Memória do Brás Cubas, tem uma cena ou um capítulo sobre uma borboleta negra. Quando o Machado de Assis escreve aquilo, ele me coloca toda a influência que o Edgar Allan Poe teve sobre a sua vida. Poucos sabem, pouca gente sabe, o Machado de Assis também escreveu contos de terror. Então ele está naquela turma como a Luiz de Azevedo, né? Tá aquela galera escrevendo também temas assustadores, e o Machado de Assis fez parte disso. Existe uma obra, um livro de coletâneas de contos de terror, se eu não estou enganado, da Dark Side. Indico a você a comprar esse livro se você quer ter uma noite assustadora em verde e amarelo. Vale a pena. Então, voltando aqui, tem uma série, O Alienista, no Netflix. Eu gosto dela demais. E o protagonista, aquele que propõe todas as questões relacionadas às tramas para descobrir situações, e faz uma parte... É justamente um exercício do alienista. É o médico ao mesmo tempo sobre uma investigação dentro de aquilo que seria uma nova ciência mais à frente, que seria a psicologia e a psiquiatria, e tentando fazer abordagens a partir dos costumes, das formas e a maneira de pensar de uma certa pessoa. O alienista, então, ele tem também, se você quiser procurar no YouTube, você vai achar. Não foi uma série, mas foi um especial da Globo na década de 80. Tinha o Marco Nanini, o Milton Gonçalves. Eles deram uma meia aliviada em alguns elementos ali até porque é uma outra forma de projetar a arte, a cultura. Não é uma forma literária, é a forma televisiva, segue os mesmos caminhos de adaptação do cinema, mas vale a pena você estar vendo também esse especial que eles fizeram, até em homenagem ao Alienista. Também só tinha cobra ali naquele grupo, e você vai ver isso. Bom, quem é o alienista? O alienista é um tal senhor chamado Simão Bacamarte. Ele está ingresso no segundo período de reinado ainda. Ele precede, por exemplo, a independência do Brasil. Então ele está vivendo ainda aquele movimento com a coroa portuguesa, super conceituado. Poderia ter ficado na Europa, mas decidiu, em nome da medicina,
partir para a região de Itaguaí. Ele não quer partir nem mesmo para o Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro. Perdão, uma das cidades mais importantes naquela época, que depois sim veio a ser capital do Império Brasileiro. Ele prefere vir com a sua mulher Eduarda para Itaguaí. Ele é um cara prático, mas ao mesmo tempo ele representa uma caricatura do cientificismo. Por isso que eu digo, e longe de qualquer elemento negacionista, hein? Tá? Eu só estou querendo mostrar aqui a característica que o nosso querido Machado de Assis tinha de fazer dentro do seu processo realista, críticas contumazes às situações que ele estava vivendo. Lá no outro livro eu falei para vocês que vinha um grupo de movimento literário naturalista, e isso foi muito incendiado por esta obra aqui, claro, precedendo a eles todos, A Origem das Espécies, do Charles Dickens, onde a ciência tomou uma força ainda maior no século XIX do que já a discussão que existia no período iluminista. Então a ciência passa a ser cada vez mais robusta nos aspectos, mesmo nos contextos da teologia. A teologia começa a se aproximar sobre questões exegéticas a partir de elementos científicos também. A teologia liberal também começa a trabalhar isso dentro das suas exegeses, mas a partir de uma arqueologia bíblica, de uma forma mais constante da crítica literária bíblica, e de tentar analisar o que era mito e não dentro do processo bíblico. Isso está acontecendo em outras áreas, não à toa também acontecia na literatura. Então, o Bacamarte, ele tem aquela característica tirana da ciência. Não que a ciência seja tirana, quero deixar muito claro isso, mas ele tem aquela característica de analisar de cima para baixo todo um contexto social, dando a este contexto, obviamente, uma parcimônia de objeto para ser tratado, né? Lembrando também que nesse processo todo você tem a sociologia, que vai crescendo cada vez mais no século XIX, ela vai tomando robustez cada vez mais, saindo lá apenas daquele agravante do positivismo que também existia no país. Vamos lembrar que a revolução, que o golpe militar ao Império mais à frente, em 1889, esse livro é escrito em 1882, ele é cheio de pessoas que têm muitas de coração muito sincero, até falei da Chiquinha Gonzaga, por exemplo, mas que tinha uma visão republicana, inflamada pelas condições da Revolução Francesa, mas também pelos exemplos norte-americanos mais à frente. Mas de igual modo, pasme, ele tem um movimento a partir daí de um positivismo militarista de Augusto Comte, que para muitos é o pai da sociologia moderna. Lá depois vai tomando o seu rumo no século XX, tomando mais pujança, mais constância, mas não deixa de ser também um elemento aprofundado de mais uma veia, de mais um pedacinho de todo aquele processo naturalista que estava existindo no século XIX. Então ele vai usar o Bacamarte, né, o Simão Bacamarte, com a Dona Evarista. As significações que o Machado de Assis dá, inclusive, eu gostei muito desse livro, tá, Herpemir? Olha, esse pocketbook aqui, mas eu vou te dizer o seguinte, que coisa legal que vocês fizeram, Eu queria estar indicando a você que nunca conheceu as leituras do Machado, que você tenha esse livro, com R$10 você tem esse livro, talvez até menos. E você está investindo numa edição interessantíssima, né? Ela tem aqui a pequena biografia do Machado, escrito pelo professor Luiz Augusto Fischer, que é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você tem mais adiante, ele vai causando aqui elementos cronológicos da vida e obra do Machado de Assis em comparação às situações que estavam acontecendo na mesma época. Vamos ver aqui, por exemplo, em 1882, quando surgiu o livro do Machado, você tinha Papéis Avulsos, contos que incluem o alienista, licença de 3 meses para tratamento de saúde. Foi o que aconteceu com o próprio Machado. Mas em 1881 você tem Memórias Póstumas de Brás Cuba, O Mulato, um romance naturalista do Aloysio Azevedo, vocês estão vendo, O Mundo, Retrato de uma Senhora, o romance de Henry James. Poxa vida, muito legal isso.
tá? Ele vai mostrando aqui e vai trabalhando tanto a vida do Machado de Assis, as suas principais questões, os seus principais trabalhos, em alinhando a outras situações que acontecem também aqui. Por exemplo, em 1904, quando surge Esaú e Jacó, que é um outro livro que eu vou querer trazer para a gente falar sobre Machado, você tem o falecimento da esposa do Machado de Assis, Dona Carolina, que era a esposa dele por 35 anos. Você tem a revolta da vacina, gente, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e a morte de Tchekov, né? Um dos cientistas, um cientista russo e um grande dramaturgo russo também. E ele era um contista, tá? O Tchekov, eu diria a você, falei cientista? Não, é contista, tá? O Tchekov é um cara que, se você quer entender a mente russa, leia Tchekov. Veja as obras de Tchekov, tá certo? Claro, Dostoiévski também, não nego isso, mas Tchekov é um cara fundamental para quem quer conhecer um pouquinho a mente russa. Depois ele vai mostrar o panorama do Rio de Janeiro. Muito legal, gente, fiquei muito impressionado com a forma como isso nos chegou. Esse livrinho nos chegou. Eu tenho as obras completas do Machado de Assis, se enganado não estou, não tem isso aqui. Eu acho que para você que é estudante novo, vale muito a pena, tu vai surpreender o teu professor. Mostra a vida social no Rio de Janeiro de época, as músicas, os lugarejos, os contextos políticos, as ordens todas de relação, como se era a mulher naquele momento, como era o homem naquele momento. Sensacional. E aí vai trazendo também os termos, o que é uma sinhá, o que é senhor, quando se fala pardo, o que significa isso, pajem, mucama, vários elementos hoje que estão sendo discutidos até na nossa sociedade nos dias de hoje. E, obviamente, achei espetacular a bibliografia que ele usou para isso. Logo de cara, né, a vida da cidade refletida nos jornais, linda obra da civilização brasileira pelo Delson Renault, e a mais acima, História da Vida Privada do Brasil, que foi organizada pelo Fernando Novaes, entre outros grandes livros que aqui estão. Você pode não só adquirir esse, mas guardando um certo dinheirinho ao seu tempo, comprar todos esses livros aqui, principalmente se você é carioca. E por fim, muito bonitinho isso aqui, gente, olha só. O Rio de Janeiro entre 1840 e 1850, como era a cidade do Rio de Janeiro no que tange ao coração carioca ali no centro da cidade. Vocês estão vendo isso aqui? Olha só. O Hotel Farrux, que já não existe mais. Gente, muito legal aqui. A Rua da Constituição, Rua do Ouvidor, que são ruas que existem até hoje. Inclusive a Rua do Ouvidor, você consegue umas livrarias maneiras por lá. Gente, Rua dos Inválidos, muito legal esse livro. Quero LPM, de todos os livros pockets que eu vi deles, esse aqui foi o mais bonito, inclusive porque eles colocam aqui o sanatório, a Casa Verde, né? Espelhando aquilo que seria a Casa Verde, onde o nosso Simão Bacamarte vai trabalhar. Como disse para vocês, ele viaja para Itaguaí e convence a Câmara local a fundar uma Casa Verde para que se haja uma melhor aplicação da ciência da medicina dentro dos casos de patologias, principalmente as chamadas patologias forenses, que depois foram ser mais trabalhadas. E o alienista, ele é como um elemento realista, eu diria, eu até anotei isso aqui porque senão eu ia esquecer. Como é que eu diria, como é que o Simão Bacamarte lhe trataria? Ele faria o seguinte: se ele te perguntasse se você era normal e você dissesse que era louco, ele acharia que você era normal. Mas se ele te perguntasse se você era louco e ele dissesse que era normal, você dissesse que era normal, ele te colocaria dentro da Casa Verde. Ele está trabalhando as incongruências das patológicas, né? Então, para Simão Bacamarte, era impossível um revolucionário se tornar depois um pacifista. Ser isso ao mesmo tempo, para ele, naquele início e aquele progresso inicial da medicina, dentro desses aspectos voltados ao alienista, seria um grande movimento de loucura, e aí você praticamente seria internado na Casa Verde. Ele vai fazer isso internando quase que toda a população de Itaguaí. Há uma confusão geral, mas um elemento tão interessante nas figuras do Porfírio Barbeiro,
ele tem um boticário que é um grande amigo dele, essa galera, ou eles mesmos, ou parentes deles, ele vai internando todo mundo. A própria Evarista ele vai internar. O padre Lopes ele também vai internar. No caso da Evarista ele diz o seguinte: como pode uma moça que não é bonita nem feia, é apenas módica, começar a se interessar por roupas mais valiosas, pela forma como as mulheres se vestem, pelas ações e falas das suas amigas, ao mesmo tempo que ela é humilde, ela não pode ser esnobe, então ela está com algum problema mental, eu vou interná-la. E esse procedimento serve como pano de fundo de uma crítica de Machado de Assis a tudo aquilo que existia dentro da sociedade, não brasileira, mas da sociedade em geral, mas principalmente, gente, se prendam ao Porfírio, o barbeiro, aquele que vai fazer uma revolução a ponto de tentar despancar o próprio Machado de Assis, mas que quando ele encontra diante de uma Câmara uma demagógica, uma Câmara de deputados de Itaguaí, demagógica, corrupta, sem nenhum interesse com a cidade, tá lembrando alguma coisa você, não? O Simão faz uma revolução dos carijós. E aí há um choque entre a guarda dos dragões do Império, do governo, não do Império Português, junto a esses carijós. Há um choque, e este choque, quando acontece, há uma adesão de boa parte dos militares aos movimentos pleiteados por esse barbeiro Porfírio. O Milton Gonçalves faz o Porfírio no especial da Globo, e o Marco Nanini faz o alienista, né? O Simão Bacamarte. O fato, eu acho que Júlia Gam faz a Evarista. Tô lembrando aqui, tem gente boa ali, né? Então, a partir daí há uma revolução e o Porfírio assume o poder por entendimento do próprio governo. E ele passa então a tomar conta e administrar toda aquela região e vai conversar placidamente com o alienista, com o Simão Bacamarte. Quando o Bacamarte pensava em ser preso, o Porfírio só quer agora ajeitar os processos e questionar essas condições muito, mas muito revolucionárias. Opa, sinal vermelho na cabeça de Simão Bacamarte, um pacifista e ao mesmo tempo um revolucionário. Ele está com um problema mental, tranca-se o nosso querido Porfírio. Mas o Porfírio é uma outra mensagem de um certo populismo brasileiro, de um certo populismo nacional, de que lado seja, e que a gente acaba tomando posições tão somente por uma empatia, tão somente por raiva, tão somente por paixão, e não constrói efetivamente um plano de país. O Brasil não tem plano de país, tá certo? Nós nunca fizemos um plano de país. O último plano de país que nós tínhamos era no Segundo Império. A partir da República nós nunca mais tivemos planos de nação, tivemos planos de poder. E é nisso que eu acho que o alienista vai fazer com que a gente possa levantar questões, possa fazer avaliações mais profundas, como Machado de Assis, que era inclusive um cara voltado, próximo a Dom Pedro II, próximo a muita gente do Império, mas próximo a muita gente republicana também, mas um brasileiro que consegue enxergar as artérias da nossa sociedade e a hipocrisia que existe dentro de nós. Ele questiona o cientificismo, mas ele também questiona a política pela política, ele questiona os elementos do populismo e principalmente da hipocrisia social. O que vai acontecer? Você vai, se você não leu, creio eu, você deva estar mergulhando em O Alienista. Gente, em 1h30 você lê esse livro todo. Eu vou ver se eu coloco no link, tem o audiobook, muito bom audiobook sobre o alienista, me cobre. E eu vou estar trabalhando com vocês, mais uma vez, o Machado de Assis adiante, né? Eu vou ver se eu falo lá no final do ano, se der Esaú e Jacó. Estou muito feliz porque nesse período todo a gente conseguiu falar um certo número de livros. Uma outra coisa que já ia me esquecendo, faz uma relação de Machado de Assis, pega depois o Robert Louis Stevenson, pega o Médico e o Monstro e pega o Alienista, cada um ao seu jeito, cada um ao seu fenômeno literário, cada um segundo o seu sintoma, e vê se eles não estão falando mais ou menos da mesma coisa. Talvez eles estejam.
Gente, curte o canal, tô lá no TikTok também, já estamos no Instagram, estamos no Face. Ou entrou gente pra chuchu, cara. Você que entrou agora, muito obrigado, moça. Você que tá aí com a gente, muito obrigado. É muito bom ter vocês aqui. Vocês não sabem como é legal a gente tá trabalhando sempre em favor desse bate-papo literário, sem nenhuma honraria própria, sem nenhum orgulho, apenas na simplicidade do dia a dia a gente está trazendo para vocês, mesmo no meio dessa situação toda ambiente que a gente está vivendo. A gente pode superar várias situações. Como eu sempre digo, preste atenção, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, lembrando, semana que vem, o fim da infância, Arthur C. Clarke. Beijão, gente, grande abraço. Até mais.